bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês, sabe? E conversar um pouquinho, falar aqui um pouquinho com vocês. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho, sabe? De algumas coisas que eu cresci ouvindo, mas eu, aprendi como se comportar, como aceitar essas situações. E eu tenho um probleminha que quase ninguém vê. Eu sou dislexa. O que é dislexia? Dislexia é uma dificuldade na língua portuguesa. E você tem uma falha na memória. Então, se vocês perguntar para o psicólogo alguma coisa, eles vão te explicar, os professores vão te explicar. E eu tive muita dificuldade na língua portuguesa. Eu aprendi a ler aos 10 anos de idade. Eu não tenho vergonha de vir aqui e falar para vocês. Mas por que dá dislexia? Isso vem de geração de família, quando a pessoa é analfabeta, que a pessoa nunca conseguiu aprender a ler, tentou estudar, nunca conseguiu estudar. E isso vem de geração de família. E se você tiver um pai que tem dificuldade, que é disléxico, não consegue gravar as coisas, não consegue ler, passa pros filhos. Tipo assim, se eu tiver um filho, eu posso, ele pode ter 90% de chance de ter isso que eu tenho. E isso vem da fala, quando ele aprende a falar, quando o bebê aprende a falar mamãe, papai. E quando a criança começa a falar muitas palavras erradas, você fala para falar umas palavras, e eles começam a falar errado e acham bonito, começam a dar risada, acham engraçado. E vocês têm que começar corrigindo isso, sabe? Falando para ele como que fala, soleta as palavrinhas, vai falando. E se ele crescer, começar a pegar tipo uns 4, 5, 6, 7 anos e começar a ler gaguejando, tiver dificuldade de ler e tiver vergonha de ler em público, ele tem isso, porque eu sempre tive vergonha de ler. Eu aprendi a ler com os 10 anos e eu lia gaguejando e tudo, eu tinha muita vergonha. Então eu fui se soltando. Quando a professora chamava eu para ler na frente de 30 alunos, eu falava para a professora, mas tem muita gente para ler, chama outras pessoas. Não, Jéssica, eu quero ver você ler. Você estudou tal coisa, eu quero que você lê tal coisa assim. Eu tinha que ir na frente. Aí eu falava para a professora, eu posso ficar virada pro quadro, de costas para eles? Ela falava, por quê? Porque é só assim e tal, eu não consigo. As pessoas riam de mim. Antigamente eu tinha vergonha, eu tinha medo, porque as pessoas zombavam de mim, davam risada da minha cara. Mas agora, gente, tenho 24 anos, eu não tenho mais vergonha. O povo me corrige, minha família me corrige. Eu tenho muitas palavras, eu tenho dificuldade mesmo. Tem muitas palavras que eu sei escrever, mas não sei falar. Entendeu? Tenho muita dificuldade nessas coisas. E eu não tenho, vergonha de falar para as pessoas que eu tenho isso. Eu não tenho. É uma deficiência no cérebro, aqui na mente, que o povo fala mente, cérebro. E eu tenho essa falha. E pros médicos, quando eu era pequena, eu tive muita dificuldade, minha mãe levava muito em psicóloga e tal. E foi indo, tomando remédio e tudo. Mas aí chegou um certo tempo que eu comecei a crescer e eu fui dando alta pra mim, porque eu falei assim, não, se as pessoas conseguem, por que eu não consigo? Eu vou conseguir, eu vou lutar e vou conseguir. E eu lutei, consegui, reprovei muitas matérias, mas consegui, não desisti. Eu saí da escola, quando eu tava na 7ª série, fui pro supletivo. E lá eu conheci ótimos professores, eles teve paciência comigo, porque é bem complicado. Teve paciência comigo e eu nunca desisti. Eu reprovei 2, 3 vezes, continuei. Estudei 8 anos no supletivo, sem parar.
Eu estudava de manhã, porque no supletivo aqui na minha cidade, você pode pegar, tipo, 4 matérias. Você pega 2 na parte da manhã e 2 da tarde. Então, ó, filha, entrava às 7h30 da manhã, saía meio-dia, eu nem vinha pra casa, ficava na escola. Eu almoçava, que eles davam o almoço 10h30 da manhã, almoçava lá e ficava à tarde. Aí à tarde tinha o café da tarde, tomava o café da tarde lá. E eu fiquei 8 anos assim, estudando cedo da tarde. Aí depois eu passei para tarde à noite, e fiz isso até eu terminar. Teve os professores que ficaram de cara comigo, porque os outros falavam, ah, acho que você não vai conseguir. Eu falei, eu vou. Meus pais me ajudaram, me apoiaram, e graças a Deus terminei. E fiz um curso, né, que todo mundo sabe, que segue aqui no canal. Eu fiz o curso de auxiliar veterinária. E com a mesma coisa, eu conversei com a professora, expliquei minha dificuldade. Ela pegou, me apoiou, me ajudou. Nossa, foi um amorzinho comigo. E graças a Deus consegui. Então, as pessoas falam, mas que você não tá trabalhando na área por causa do corona, porque o corona veio para atrapalhar o povo, né? Mas, pela graça de Deus, tô aqui. Mas Deus vai preparar os caminhos. E eu senti, sabe, de vir aqui, explicar, falar o que eu tenho. E tirando os probleminhas de saúde, eu tive isso, comecei a ter dificuldade aos 9 anos. Porque eu comecei a ter muita dificuldade, os médicos perguntam, as professoras falavam pra minha mãe, leva ela no médico e tal. E foi onde que foi descobrindo. Aí eu fiz elétrico da cabeça, que coloca um monte de fiozinho. Aí falaram que era disléxica. Aí foi tomando remédio e tal. Foi indo que eu comecei a parar de tomar o remédio. Dei alta por mim mesma. Porque essa doença, ela não tem cura pro resto da vida. Então, eu tive que se adaptar. E eu ficava com medo das pessoas me rejeitar pelo jeito que eu sou. Eu falo muito palavras erradas. Tem muita gente que me corrige. Tem palavras que eu falo que dá pra pessoa entender. Aí a pessoa fala, não, Jéssica, é tal palavra assim, assim. Eu falo assim, aí eu falo assim, mas não... Você entendeu o que eu quis dizer? A pessoa, entendi, mas você falou errado. Mas aí eu falo assim, mas é meu jeitinho de falar. Não tem como eu colocar aqui, não, você tem que falar tal palavra correta. Então não tem como eu falar pro meu cérebro falar correto. Entendeu? Porque ele é assim, ele é automático, ele é desse jeito e não tem como. Então, eu passei por muitas humilhações, entendeu? E tem gente da minha família que chama eu do povo do sítio, da roça. Porque tem muita gente do sítio da roça que fala, né, que não teve oportunidade de estudar e tal, e fala muito errado. E eu falo, eu tenho orgulho do jeito que eu sou, sabe? Eu gosto de mim do jeito que eu sou, sabe? E Deus me fez assim e eu me amo, entendeu? Então tem gente que não gosta de mim do jeito que eu sou, sabe? Minha língua portuguesa e tudo. Mas eu vim aqui, gente, desabafar, falar com vocês, porque eu passei por um momento, domingo retrasado, e eu fiquei muito triste, sabe? Fiquei mega triste, tal, não quis falar, tal, comentei com a minha mãe e tal. E eu quis dizer, sabe? Eu vim aqui conversar com vocês, explicar o motivo que eu tenho atraso na língua portuguesa, porque que eu falo errado, o motivo. Então, gente, eu vim aqui falar pra desabafar, sabe? Porque eu não tenho vergonha. As pessoas vão falar assim, mas por quem que você puxou? Isso é direção de pai e mãe. Tipo, minha mãe, ela teve um pouquinho de dificuldade, mas ela sabe ler, algumas coisinhas ela sabe. Quando ela não entende, ela explica, ela pergunta pra mim, você consegue ver isso aqui pra mãe? Como que você estudou, tal? Você consegue ajudar a mãe? Aí eu vou lá e ajudo a mãe. E meu pai é a mesma coisa. Meu pai, ele tem essa dificuldade, sim. Meu pai, ele não gosta de falar, mas ele tem. E eu tenho orgulho, sabe, dos meus pais, eu amo eles, sabe? Então, gente, eu vim aqui falar um pouco disso, sabe? Para deixar bem claro para as pessoas que essa doença, ela é genética e ela não tem solução. Não tem como você obrigar a pessoa a falar corretamente, entendeu? Você pode perguntar pro psicólogo, pro neuro, pro qualquer tipo de médico, e eles vão falar. Tá bom, meus amores? Vim aqui explicar isso, desabafar e conversar com vocês.
Vou pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho para todos, compartilhar, comentar, curtir. E quem tiver dúvida pode comentar que eu vou responder. E segue lá no meu Instagram e no meu Facebook. Tá, meus amores? Vou ficando por aqui.